Você já pensou em apostar seu dinheiro e reputação em um ETF que pode transformar o universo cripto ou acabar deixando investidores no prejuízo? Se você ignorar os detalhes, pode perder não só oportunidades, mas também ver seu patrimônio e sua credibilidade evaporarem em questão de meses. O aguardado ETF de XRP da Rex Osprey está sendo tratado como um possível divisor de águas para todos que investem em criptomoedas. Muitos acreditam que essa novidade pode revolucionar a ligação entre finanças tradicionais e o mundo digital, mas a realidade esconde riscos que poucos estão comentando. Nate Geraci, presidente da Nova Juice Wealth Management, alerta: o lançamento do ETF da Rex Osprey será um verdadeiro teste de demanda. Para se ter uma ideia, ETFs futuros de XRP já ultrapassaram a marca de $1 bilhão em ativos, sinalizando uma enorme expectativa, mas também perigos sérios para quem aposta sem entender o cenário. Aqui, a aposta não é só financeira, mas também de reputação. Investir neste ETF é confiar em um produto recém-lançado, sem garantias de sucesso ou clareza regulatória. O próprio ETF usa uma estrutura legal alternativa, baseada na chamada Lei de 40, e não uma aprovação tradicional da SEC, o que aumenta ainda mais as incertezas. Se funcionar, pode abrir portas valiosas para investidores institucionais e pessoas físicas. Mas, se der errado, as perdas podem ser altas, tanto no bolso quanto na imagem de quem arriscou cedo. Antes de decidir, você precisa entender a fundo o que está em jogo e como esse ETF realmente chega ao mercado. Agora, vamos desvendar os bastidores desse ETF e analisar os detalhes que podem fazer toda a diferença para o seu dinheiro e sua reputação. Você sabia que pode estar prestes a perder uma das maiores oportunidades ou cometer um erro caro do universo cripto? Todo mundo só fala desse ETF de XRP, mas poucos entendem o que realmente está em jogo aqui. O ETF Rex Osprey XRPR está prestes a fazer história como o primeiro fundo negociado em bolsa nos Estados Unidos com exposição direta ao XRP, o token ligado a Ripple. Só que, ao contrário do que muitos pensam, ele não segue o velho caminho dos ETFs de cripto baseados em futuros, ou das regras clássicas criadas em 1933. O que pode fazer você ganhar ou perder dinheiro de verdade é o diferencial regulatório. Esse ETF usa o chamado Quarantine Act, uma legislação de 1940, permitindo que o produto seja lançado sem depender da temida aprovação direta da SEC, o maior obstáculo dos investidores de cripto. Esse mesmo formato já foi testado com um ETF de Solana, também nos Estados Unidos, abrindo espaço para alternativas que escapam do radar mais rigoroso da SEC. E como isso mexe com o seu bolso? O ETF pretende alocar cerca de 80% de todo o seu patrimônio em XRP ou ativos altamente correlacionados. Isso significa que, ao comprar ações desse fundo, você participa dos ganhos e perdas do XRP, sem precisar abrir conta em corretora internacional ou correr o risco direto de custodiar criptomoedas, mas também assume riscos indiretos que podem impactar seu patrimônio. Além de ser pioneiro nos Estados Unidos, existe um precedente internacional de peso. No Canadá, um ETF parecido de XRP já ultrapassou a marca de $150 milhões canadenses sob gestão. Isso prova que a demanda, tanto de investidores institucionais quanto de varejo, é real e pode explodir também em outros mercados, o que pode significar lucros ou perdas aceleradas para quem estiver posicionado. Esse ETF não é só promessa. O formato híbrido, que mistura ativos, derivados e estruturas internacionais, pode elevar custos, dificultar a liquidez inicial e abrir brechas para riscos regulatórios escondidos. Mesmo fugindo de uma análise direta da SEC, não há blindagem total contra mudanças bruscas nas regras ou questionamentos futuros que podem afetar seu investimento. Resumindo, o ETF de XRP oferece acesso facilitado e regulado a um dos criptoativos mais populares, mas entrar sem entender todos os detalhes pode custar caro, seja em taxas, seja em sustos regulatórios ou problemas estruturais. Agora que você já entendeu o que está em jogo e como esse ETF funciona, surge a dúvida principal: será mesmo um investimento seguro e vantajoso?
Ou será que esconde armadilhas capazes de surpreender até quem já tem experiência no mercado? No próximo bloco, vamos analisar os principais pontos de atenção desse ETF e mostrar o que pode fazer a diferença entre lucro e prejuízo para quem decidir investir. Prepare-se para enxergar além do hype e tomar decisões mais seguras. Nem tudo é tão simples quanto parece. Quem se empolgar e entrar no ETF de XRP sem enxergar os riscos pode perder dinheiro e até mesmo prejudicar sua reputação no mercado. Mesmo investidores experientes podem ser pegos de surpresa pelos desafios e armadilhas desse produto inovador. Antes de mergulhar nessa nova onda, é fundamental olhar além do hype e analisar os pontos obscuros que cercam esse ETF, porque as consequências de um passo em falso podem ser sérias. O primeiro grande risco está na liquidez. Embora o ETF de XRP prometa democratizar o acesso ao token, nos primeiros dias de negociação, os volumes podem ser baixos, o que aumenta o spread entre compra e venda. Isso significa que cada operação pode custar mais do que o planejado, principalmente para quem precisa movimentar grandes ordens ou sair rapidamente de uma posição. A falta de liquidez inicial pode resultar em perdas inesperadas, especialmente em períodos de alta volatilidade. Outro ponto crítico é a custódia dos ativos. O fundo opera por meio de uma subsidiária nas Ilhas Cayman e pode se expor a ETFs estrangeiros, elevando tanto a complexidade quanto o risco operacional. Se houver falhas no custodiante ou mudanças regulatórias imprevistas, o investidor pode enfrentar recuos abruptos ou até bloqueios temporários de acesso ao capital, algo distante da segurança dos ETFs tradicionais de ações americanas. As taxas de administração também exigem atenção. Pela estrutura híbrida do ETF, que mescla ativos em XRP e outros instrumentos financeiros, os custos operacionais tendem a ser mais altos em comparação aos ETFs de índices mais consolidados. Isso pode corroer parte dos ganhos potenciais ao longo do tempo, afetando diretamente o resultado líquido da sua aplicação. Avaliar cuidadosamente o total de despesas anuais é fundamental antes de tomar qualquer decisão. A adesão institucional ao produto ainda é uma incógnita. Grandes gestoras globais como BlackRock e Fidelity, que lideraram movimentos em ETFs de Bitcoin e Solana, simplesmente ignoraram o XRP até agora. Esse desinteresse pode ser um sinal de dúvidas profundas sobre a robustez do ativo, sua aceitação regulatória e o potencial para atrair grandes volumes de capital institucional. Se os maiores players do mercado estão de fora, é preciso investigar os motivos com atenção. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, segue em silêncio sobre a aprovação de ETFs spot de XRP. Sem uma posição clara do órgão regulador, grandes fundos e bancos tendem a evitar exposição, limitando o potencial de entrada de recursos e tornando o produto vulnerável a decisões regulatórias futuras. Essa incerteza pode travar o crescimento do ETF e criar uma atmosfera de instabilidade para os investidores. Ignorar esses riscos ao investir no ETF de XRP pode sair caro, tanto financeiramente quanto em termos de reputação. O cenário é de promessa, mas também de armadilhas ocultas para quem não dominar os detalhes. Mas afinal, como o ETF de XRP da Rex Osprey funciona na prática e o que diferencia esse produto de outros ETFs de cripto? Vamos analisar os mecanismos internos e as particularidades que podem impactar diretamente o seu investimento. O ETF de XRP pode ser sua porta de entrada para ganhos históricos ou o atalho para perdas difíceis de recuperar. Você está preparado para apostar seu dinheiro e reputação neste momento decisivo? Com o ETF de XRP da Rex Osprey prestes a ser lançado, investidores encaram cenários que podem transformar o mercado. Oscilações de preço, mudanças na liquidez e uma possível invasão de capital institucional estão em jogo. Se os ETFs spot convencionais, especialmente os regulados pelo chamado Ato de 33, forem aprovados, o fluxo de grandes investidores pode disparar. Segundo analistas da CoinCentral, isso poderia impulsionar o XRP para patamares inéditos. No Canadá, um ETF de XRP já atraiu uma procura inicial impressionante, passando de 150 milhões de dólares canadenses em ativos sob gestão, conforme reportado pelo U Today. Mas há riscos concretos. A estrutura do ETF Rex Osprey, baseada no Ato de 40, funciona como um verdadeiro teste de apetite para o investidor, mas levanta questionamentos sérios.
Apesar de permitir exposição direta ao XRP, a ausência de um selo regulatório tradicional dos Estados Unidos pode afastar players institucionais conservadores e limitar a liquidez, reduzindo seu potencial de valorização. No curto prazo, prepare-se para volumes modestos. Como alerta a FX Empire, a adoção institucional depende não só de clareza regulatória, mas também de liquidez firme. O desfecho do processo entre Ripple e SEC é a peça-chave. Caso haja uma decisão favorável a Ripple antes de 2026, uma nova onda de demanda e expansão para ETFs de XRP pode surgir, segundo a AIM Invest. Ignorar esses riscos pode custar caro. A estrutura híbrida do ETF pode aumentar taxas e dificultar negociações, enquanto a falta de grandes gestoras como BlackRock e Fidelity entre os emissores reforça a cautela do mercado tradicional. Investir no futuro do XRP sem acompanhar de perto a evolução regulatória e a movimentação institucional é como navegar às cegas em mar revolto. Por outro lado, quem monitorar o timing das decisões da SEC e os marcos do caso Ripple pode estar entre os primeiros a capturar oportunidades únicas nesse novo ciclo de criptoativos. Diante desse cenário, como se posicionar de forma estratégica para não ficar para trás e, ao mesmo tempo, evitar armadilhas que podem comprometer seu patrimônio? Agora, veja em detalhes as ações práticas que podem ajudar você a proteger seu capital e aproveitar o melhor desse novo cenário. Cuidado em investir no ETF de XRP sem preparo pode custar caro. Você pode perder dinheiro e até comprometer sua reputação financeira. Antes de embarcar no hype, siga este checklist para não arriscar seu patrimônio e, quem sabe, sair na frente nessa nova onda de criptoativos. Primeiro, avalie atentamente as taxas e custos de gestão. Estruturas híbridas, como a do XRPR, costumam apresentar despesas acima da média. Não se iluda apenas com o potencial de valorização, pois o que você paga para manter seu dinheiro ali pode corroer boa parte dos seus ganhos. Segundo ponto, investigue a liquidez real do fundo. Embora ETFs prometam facilidade para comprar e vender, nos primeiros meses o volume costuma ser baixo, elevando spreads e dificultando saídas rápidas em momentos de volatilidade. Em produtos inovadores como esse, lançados sob o chamado Ato de 40, esse risco é ainda mais sensível e pode limitar sua flexibilidade. Entenda profundamente os riscos de custódia. O XRP opera com subsidiárias estrangeiras, como fundos nas Ilhas Cayman, expondo você a complexidades legais e riscos de contrapartes nem sempre visíveis. O próprio CCN ressalta: o uso de subsidiárias e ETFs internacionais amplia a complexidade e o risco de custódia. Compare a estrutura do ETF XRP com exemplos internacionais, como o mercado canadense, onde ETFs de XRP já movimentam centenas de milhões de dólares canadenses. Lá, alguns fundos chegaram a cobrar taxa de administração zero nos primeiros meses para atrair investidores, aumentando custos depois. Um detalhe que pode impactar sua rentabilidade no longo prazo. Quarto ponto: monitore de perto o noticiário sobre a Ripple e os desdobramentos do processo contra a SEC. Mudanças regulatórias ou decisões judiciais podem afetar diretamente a liquidez, o preço e até a existência do ETF. Analistas apontam que um resultado favorável à Ripple pode liberar nova demanda e influenciar aprovações futuras. Por fim, questione seu objetivo com esse ETF. Você busca exposição rápida, diversificação ou está apenas seguindo a pressão do momento? Decisões apressadas podem gerar prejuízo, mas uma análise crítica aumenta suas chances de multiplicar e proteger seu patrimônio nesse cenário incerto. Agora, com todos esses fatores em mente, é hora de refletir além da análise técnica e repensar o verdadeiro papel desse ETF na sua estratégia de investimentos. No próximo bloco, vamos mostrar exemplos práticos de quem já ganhou e perdeu apostando cedo em ETFs de cripto. Fique atento para entender como evitar os erros mais comuns e potencializar seus ganhos. Você está diante de uma decisão que pode proteger ou comprometer seu patrimônio, investir ou não no ETF de XRP. O que está em jogo é mais do que dinheiro, é sua chance de sair na frente enquanto muitos podem ficar para trás.
O lançamento do ETF de XRP pela Rex Osprey não é só mais uma novidade de mercado. Ele representa, de fato, um teste de maturidade para investidores de varejo e institucionais. Nate Gerassi, especialista do setor, classificou esse momento como um teste de fogo para medir a demanda real e não exagera ao fazê-lo. Apesar do entusiasmo, a estrutura desse ETF é complexa, baseada no chamado Ato de 1940, sem a tradicional aprovação explícita da SEC para produtos à vista. Cerca de 80% dos ativos do fundo estarão expostos ao XRP ou ativos relacionados, enquanto o restante permanece uma incógnita. Isso exige atenção máxima, já que liquidez e transparência podem ser limitadas, principalmente nos primeiros meses. No passado, ETFs de futuros de altcoins já ultrapassaram a marca de US$ 1 bilhão em ativos sob gestão. Mas isso não garante o mesmo sucesso para um produto de exposição direta. O cenário segue incerto, reguladores ainda observam à distância, e gigantes como BlackRock e Fidelity sequer demonstraram interesse por enquanto. Portanto, investir neste ETF é mais do que uma aposta. É uma escolha estratégica que pode separar quem está pronto para as mudanças do mercado daqueles que apenas seguem a multidão. Com riscos altos, mas também potencial de ganhos, essa decisão pode definir seu posicionamento e blindar seu patrimônio em um ambiente ainda imprevisível. Cabe a você analisar, agir com consciência e não ser levado apenas pela euforia. O verdadeiro diferencial está na estratégia e no entendimento profundo das regras do jogo. No próximo bloco, vamos destrinchar como analisar ETFs inovadores e quais sinais realmente importam na hora de decidir. Não perca os critérios que podem evitar armadilhas e maximizar seus resultados.